Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. A paz do Senhor seja com todos vocês, irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo. Mais uma semana se passou e louvamos a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para dar continuidade no nosso estudo sistemático da Palavra de Deus. Louvo a Deus pela tua vida, por você que nos dá a oportunidade de estar aí ministrando mais uma aula, para você que está aí ligadinho já no nosso canal para acompanhar mais esse material que será disponibilizado. Mais uma semana, como eu disse, está se iniciando, que Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sendo um Deus protetor e um Deus provedor. Dando continuidade, como proposto, nas semanas atrás, como já ministrado na semana passada, o tema sobre família. Hoje iremos abordar aqui então mais uma aula a respeito desse tema família. Nós vimos na semana passada que nós somos diferentes, mas que você foi feito para a pessoa que está do teu lado, Um complementa, um completa o outro, se assim nós podemos dizer. E família, nós sabemos que esse é um tema que nós temos muito conteúdo para passar, muitas coisas para falar a respeito desse tema família. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre os cuidados, família. Nós devemos cuidar, nós devemos investir, nós devemos dar o melhor para ela. Pastor, por que tudo isso? Porque se você desprezar, outro ou outra irá cuidar no seu lugar. Que coisa interessante, E, como eu falei, tem várias coisas para falar, várias coisas legais, várias coisas importantes para falar nessa aula de hoje, nessa ministração de hoje. É uma aula bem expositiva e eu quero abordar primeiro essa primeira parte, que se você não cuidar, se você desprezar, outro irá cuidar no seu lugar. Mas no finalzinho, eu gostaria que você ficasse aí, compartilhasse. Desde já quero agradecer por você que tem assistido, por você que tem compartilhado, tem recebido aí muitas mensagens no pós-aula, após as pessoas assistir, amigos mesmo, têm nos enviado mensagem, têm compartilhado as aulas. Fico muito feliz e grato pela sua vida. Espero que vocês gostem demais dessa aula que será ministrada e que você possa compartilhar também. E no momento aí nós vamos conversando a respeito dela. Como eu disse, a gente vai se empolgando, Como eu até comentei na aula passada, a gente vai se empolgando, a aula vai ficando extensa, mas a gente tem muita coisa legal para passar nessa aula de hoje. No finalzinho desta aula, eu até separei uma parte bem legal para você que vai ficar aí até o final. Eu vou falar sobre que é possível você experimentar um pedacinho do céu. Olha só, é possível você experimentar um pedacinho do céu ainda dentro da sua casa. Será? Se você ficar aí ligadinho até o final, você vai ver o que você precisa fazer para experimentar um pedacinho do céu dentro do seu lar. Vamos lá, mas começando aqui, como eu disse, a aula hoje é uma aula essa primeira parte é bem expositiva. Eu gosto quando eu pensava, certa feita, nesse texto no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, fala de um casal, fala de uma família, narra uma história. Eu não sei se você vai acompanhar, você vai conseguir ficar com a Bíblia aberta. Se você quiser acompanhar depois, você vai lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Você vai ler o texto todo, o capítulo todo. E essa é a história que eu vou narrar para você hoje, e você vai entender que aquilo a qual Deus te deu, a família a qual Deus te deu, é para que você venha cuidar, para que nós venhamos cuidar. Porque se nós não cuidarmos, outro ou outra irá cuidar. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, fala de uma mulher. Essa mulher, a Bíblia dá o nome dela de Abigail. E a Bíblia fala que Abigail, a sua fala era humilde. Olha só, a sua fala era humilde e a sua fala era tranquila.
A Bíblia fala que não havia ira na sua fala. Essa era a mulher. Não havia ira na sua fala. E o próprio texto diz que Davi a louvou. Aí eu já faço a primeira pergunta. Davi a louvou? Pois bem, veremos isso daqui a pouco. Mas a Bíblia fala do nome do seu esposo. Abigail tinha um marido. E o marido dela se chamava Nabal. E enquanto Abigail era uma mulher de fala humilde e tranquila, a Bíblia fala também que Nabal era um homem rude e mau. Era um homem rude e mau. Pois bem, vamos lá então para o texto. A partir do verso 2 em diante, eu vou narrando o texto e depois você, se você quiser ir acompanhando ele em tempo real, mas se você quiser acompanhar depois, 1 Samuel capítulo 25 do verso 2 em diante, ele diz o seguinte, verso 2, eu estou lendo, que certo homem de Maom, ele tinha os seus bens na cidade de Carmelo e era um homem muito rico. Esse homem ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. E o nome dele era qual? Nabal. E a sua mulher era quem? Abigail. A mulher dele era uma mulher inteligente e bonita, de fala mansa, de fala tranquila, uma mulher inteligente e bonita. Mas o verso de número 3 diz que o seu marido, ele era descendente de Calebe e ele era rude e mau. Olha só, uma mulher inteligente e bonita, enquanto ele era um homem rude e mau. E aí no verso 4, diz que no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Davi ele ficou sabendo que Nabal ele estava tosqueando as ovelhas. E Davi ele estava com seus homens ali no deserto. E por certo momento, Davi ele estava passando por algumas dificuldades ali com os seus homens, né? E ele sabia que Nabal estava ali tosqueando as suas ovelhas, né? E não perca o raciocínio comigo. Nabal ele era um homem muito rico. Ele era um homem que tinha muitos animais, muitas ovelhas ali, muitas coisas esse homem possuía. Era um homem muito rico. E Davi ele mandou que os seus homens fossem pedir para Nabal algo, para que ele pudesse ali sustentar eles, né? Porque os homens deles, tanto os trabalhadores de Nabal quanto os trabalhadores de Davi, eles ficavam juntos, eles trabalhavam juntos, né? E um ali supria a necessidade de outro. Davi estava sempre ajudando, só que em determinado momento, quando Davi passou por necessidade, ele pegou e pediu para que os seus homens, faz o seguinte, nós estamos passando por necessidade aqui, esse momento agora Nabal pode nos ajudar. Então faz o seguinte, vai até Nabal e fala para ele o seguinte, do verso 7 em diante. Davi falou assim, dá esse recado para ele. Sei que estás tosqueando as tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Esse era o recado. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Eles foram então e pediram ali um auxílio, pediram uma ajuda para Nabal. E os seus servos foram lá entregar esse recado. Os rapazes foram, né? E deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E eles ficaram ali esperando. Eles ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi, verso 9 e verso de número 10. Olha só como foi a resposta de Nabal, o marido de Abigail, para os servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Aí o verso 11 e verso 12. Por que eu deveria pegar meu pão e minha água, a minha carne, a carne do gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que não se sabe de onde vêm?
não se sabe de onde eles são. Essa foi a resposta de Nabal para os servos de Davi. Os servos de Davi voltaram, os mensageiros voltaram e chegaram lá, relataram para Davi cada uma dessas palavras. Eles relataram exatamente o que Nabal tinha falado. Davi fez o quê? Ordenou a seus homens. Davi ele tinha ajudado muito eles. Davi tinha ajudado muito Nabal, tinha ajudado muito os seus homens, muitos seus servos. Davi, quando ele recebe essa notícia desse homem rude, desse homem mau, ele deu ordem aos seus homens: ponha as suas espadas na cintura. Olha só agora, olha só a encrenca que um homem rude, um homem mau dentro de casa, olha só a encrenca que ele estava arrumando para a família dele. Ponha agora as suas espadas na cintura. E o texto diz no verso 13 que assim eles fizeram, e Davi também. E quantos homens eram? Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Todos armados agora foram atrás de Nabal para tirar satisfação. Eles foram atrás de Nabal para tirar satisfação. Só que um dos servos de Nabal, sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele chegou para a esposa de Nabal, para Abigail, aquela mulher bonita, aquela mulher inteligente, aquela mulher de fala tranquila. Ele chegou para ela e disse: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. O homem ali, o servo, contou para ela: olha, esse Davi com os servos, eles só faziam bem para a gente, eles nunca deixaram faltar nada para a gente, sempre nos ajudaram, sempre nos auxiliaram, e agora eles precisaram de algo, pediram para o nosso Senhor e ele tratou eles com descaso. E ele contou para ela tudo o que estava acontecendo. E Abigail ouviu ali tudo que o servo ele disse, e o verso de número 19 diz que imediatamente, olha só a diferença, um recebe a notícia e trata o homem com descaso, trata o homem com ignorância. Agora, Abigail, ela recebeu a notícia, imediatamente ela pegou 200 pães, verso 18 e 19, ela pegou 2 vasilhas de couro cheias de vinho, ela pegou 5 ovelhas preparadas, essa mulher pegou 5 medidas de grãos torrados, essa mulher pegou 100 bolos de uvas passas, ela pegou 200 bolos de figos prensados e carregou nos seus jumentos e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, não disse nada para o seu marido. Não disse nada para o seu marido. Olha só o que essa mulher agora ela ia fazer. Ela ia de encontro contra 600 homens que estavam vindo para lutar contra seu marido, para guerrear contra seu marido. 400 homens armados com espada estavam vindo para acabar com o seu marido, para acabar com a sua família. E ela pega tudo isso para apaziguar a situação e vai de encontro com Davi. E vai de encontro com os homens. E o verso de número 20 diz que enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em direção. E ela fez o quê? Os encontrou. E Davi ele tinha dito, Davi ele estava com o coração ali bem amargurado. E Davi ele tinha dito: de nada adiantou eu proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. E aí Davi, ele fala, no verso de número 22, que Deus me castigue e o faça com muita severidade, caso até amanhã, olha só o que Davi tinha proposto, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Olha só o que Davi estava proposto a fazer. Todo esse texto que eu estou falando para você está narrado aí em 1 Samuel capítulo 25. Quando Abigail
ela viu Davi, ela desceu depressa do jumento, se prostrou perante ele, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, olha só, Abigail, aquela mulher bonita, inteligente, de fala mansa, fala tranquila. Ela disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a te dizer. Davi ali, com os homens, tudo armado, Davi com sangue nos olhos, e ele já tinha feito uma promessa que ia matar todo mundo. E essa mulher falando. E ela continuou falando: meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. Ela falando do marido dela. Ele é insensato, como o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não ouvi os rapazes que o meu senhor o enviou. E ela continuou falando: esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. E ela faz ali então essa súplica para Davi, sobre toda essa ofensa. Aí no verso de número 32, Davi vai ouvindo tudo que ela falou. Davi vai ouvindo tudo que ela falou. E aí no verso 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Olha só, as coisas começam a mudar. E aí ele fala o quê? Davi fala o quê? Aquele homem que estava com sangue nos olhos, aquele homem que estava com 400 homens ao seu lado, falando: vamos matar tudo, vamos acabar com todo mundo. A mulher vem com a sua fala tranquila, com a sua fala mansa, ela fala para ele e ele fala: bendito seja o Senhor que mandou você ao meu encontro. Seja você, aí o verso 33 ele diz: seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e vingue com as minhas próprias mãos. E aí o verso 35 ele diz, a palavra diz: e então Davi aceitou o que ela tinha trazido e disse, aí ele disse para ela: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha só, as coisas começaram a mudar. O cenário mudou. E aí, estava tudo apaziguado, Abigail fez o quê? Retornou para casa. Abigail voltou para casa. E quando ela chegou em casa, verso 36 diz que quando Abigail retornou para casa, Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. E a Bíblia fala que ele estava bêbado, bastante bêbado. E ela fez o quê? Não lhe falou nada do que tinha acontecido até o amanhecer. Não falou nada, porque, como sabemos, você conversar com pessoas que está alterada, pessoas que está fora de si. A Abigail era uma mulher bonita, era uma mulher inteligente. Ela falou: não vai adiantar nada eu falar com esse homem agora, mas deixa, amanhã ele vai estar sóbrio, amanhã ele vai estar são, eu converso com ele e explico para ele. E no verso 37 aconteceu isso. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou todas essas coisas. E o verso diz que aconteceu o quê? Nabal sofreu um ataque, ficou paralisado como uma pedra. Pense, o homem ficou sabendo de tudo que tinha acontecido e ele ficou agora paralisado como uma pedra. Verso de número 38. Aqui eu gostaria que você gravasse esse verso. Sempre quando eu chego nele, eu paro e faço questão de a igreja repetir, os irmãos repetir, as pessoas repetir. No verso de número 38, está escrito assim: cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. É isso mesmo. O texto diz que 10 dias depois Deus matou Nabal.
Que interessante! O homem era rude, era um marido mau, era um marido que ficava bêbado, era um marido que desprezava a sua família, era um marido que deixava a esposa sofrer, era um marido que deixava a esposa dele tomar a frente para decidir as coisas no embate na frente com as pessoas. 10 dias depois, Deus matou Nabal. Se você estiver aí comigo, diga assim comigo: e Nabal morreu, no verso de número 38. Para você não esquecer mais. Repita comigo: e Nabal morreu, no verso de número 38. Pois bem, no verso 39, na parte A, olha só. Nabal morreu em que verso? Isso, verso 38. No verso 39, na parte A, está escrito assim: e quando Davi soube que Nabal estava morto, olha só, quando Davi soube que Nabal estava morto, Davi disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Pois bem, o homem morre no verso de número 38. No verso de número 39, na parte A, ele louva e agradece a Deus por Deus não ter deixado ele fazer a sua defesa com a sua própria mão. E no verso 39 ainda, na parte B, está escrito assim: então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que lhe tornasse a sua mulher. Que coisa! Que coisa! É aqui que eu reflito com você, desde aquilo que eu estou falando com você na semana passada. A família é projeto de Deus. O presente, quem deu, foi Deus. Quem vai cuidar dele somos nós. Quem vai cuidar dele é você. Sabe por quê? Porque de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, de acordo com essa história, aquilo que você não dá valor, aquilo que você despreza, aquilo que para você não tem importância, pode ser o sonho de muita gente. Portanto, cuidado. Cuidado. E aí então, Nabal, ele morre em que verso? Ele morre no verso de número 38. No verso de número 39, Abigail é pedida em casamento. Mas pastor, tem que ter o luto, tem que ter o respeito, tem que aguardar 5 anos. Pelo menos tem que aguardar 1 ano, 10 anos. Onde já se viu isso? Porque a gente vê hoje muita falta de respeito, né? Porque as pessoas não guardam, não esperam. Pois bem, vamos lá, vamos ver o que está aí nesse texto. O homem morre no verso 38, no verso de número 39 ele é pedido em casamento e no verso de número 40 está escrito o quê? Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se a sua mulher. E qual foi a resposta dela? Verso de número 41. Ela se levantou, depois inclinou seu rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés do meu Senhor. Ou seja, ela já estava disposta. Aquilo que você despreza, aquilo que você não cuida, pode ser o sonho de muita gente. Cuidado. Trate com carinho a família que Deus te deu. Desde o início, estou dizendo para você, família, cuide, invista, dê o melhor para ela. Dê o melhor para ela. Não haja. Aqui a gente vê 2 pontos. Nós vimos aqui Abigail ela agindo com sabedoria, enquanto que Nabal ele agia com tolice. Ele era um homem tolo, né? Ela própria diz. E a Bíblia, a própria palavra diz que Nabal, seu nome significava um homem tolo.
E Abigail era uma mulher sábia. E ele, um homem tolo. E conta-se uma história, e eu gosto sempre de refletir e de narrar ela. Conta sobre uma história sobre a sabedoria e a tolice. Presta atenção, se você já ouviu e se você nunca ouviu também, é uma história bem legal. Conta que um marido, em certa feita, ele deixou uma carta de despedida para sua esposa. Veja se isso é atitude de homem tolo ou sábio. Ele deixou uma carta de despedida. E a carta diz, o marido ele deixa essa carta de despedida para sua esposa e ele começa a carta dizendo: querida, escrevo para te dizer que vou te deixar. Eu fui um bom marido. Olha só, ele se autoavaliando. Fui um bom marido durante 7 anos, mas as 2 últimas semanas foram um inferno. O teu chefe chamou-me para dizer que você tinha pedido as contas e isso foi a gota d'água. E ele continuou dizendo na carta: na mesma semana, nem notaste que eu nem sequer vi futebol. Levei você à churrascaria que você mais gosta. No outro dia chegaste em casa, nem comeu e foi dormir. Não diz que me amas mais. Nunca mais fizemos amor. Portanto, ou você está me traindo ou não me ama mais. E aí ele diz: para o seu conhecimento, se quiseres encontrar-me, desista. Eu e a Júlia, aquela tua amiga do ginásio, vamos viajar para um lugar paradisíaco e vamos nos casar. Assinado, teu ex-marido. Sábio ou tolo? Aí vem a resposta da esposa. A esposa ou a ex-esposa, ela manda uma resposta para ele. E a resposta dela foi a seguinte: nada me faz mais feliz do que ler a tua carta. É verdade, ficamos casados durante 7 anos, mas dizer que você foi um bom marido é exagero. Eu vejo a novela para não te ouvir resmungar a toda hora. Eu reparei que você não vê mais futebol, mas é certeza que é porque seu time tinha perdido e você estava de mau humor. A churrascaria que você me levou deve ser a preferida da amiga Júlia, pois eu não como carne há 2 anos. Eu fui dormir porque vi que em sua camisa estava uma mancha de batom. E sabe o que eu fiz? Eu orei para que a empregada não visse. Mas mesmo com tudo isso, ainda eu te amava e senti que podíamos resolver os nossos problemas. Por isso, quando descobri que eu tinha ganhado do banco um prêmio milionário, eu deixei o meu emprego. E de surpresa comprei 2 bilhetes de avião para o Tahiti, uma maior ilha francesa. Mas quando eu cheguei em casa, você já tinha ido embora. Fazer o quê? Tudo acontece por alguma razão. Espero que você tenha a vida que sempre sonhaste. O meu advogado disse que devido à carta que você me escreveu, não terás direito de nada. Portanto, cuida-te. E para o seu conhecimento, não sei se já sabe ou se eu te disse, mas a Júlia, entre aspas, minha melhor amiga, ela está grávida do Jorge, o nosso personal lá do ginásio. Mas também espero que isso não seja um problema. E para finalizar, assinado, a tua ex-esposa, milionária, linda e solteira. Resumindo, quem cuida não perde. Cuide com carinho daquilo que Deus te deu. Aquilo que você não cuida, aquilo que você despreza, aquilo que para você pode não ter importância e pode não ter valor, pode ser o sonho de muita gente. Cuide com carinho. Cuide com carinho. Eu não sei se você sabe, mas de cada 10 casamentos, 4 terminam em divórcio hoje em dia. De cada 10, 4 terminam. Nas capitais, esses dados são ainda alarmantes. De cada 2, 1 termina em divórcio. Olha só. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas são tratadas como objetos de consumo.
quando elas não suprem mais as expectativas do consumidor, elas são devolvidas ou elas são jogadas fora. E baseada nisso, certa feita, perguntaram para um casal de velhinho, bem velhinho, esse casal já bem idoso, eles estavam de mão dadas, andando, passeando, e perguntaram para eles qual era o segredo daquele relacionamento, deles andarem ainda mesmo com tanta idade, andarem juntos de mão dadas. Sabe qual foi a resposta deles? A resposta foi a seguinte: somos de um tempo quando consertávamos o que estava quebrado e não jogávamos fora. Cuide com carinho para que você seja um exemplo, para que as pessoas olhem para você e sintam o desejo de ter uma família como a sua. Caminhando para o final, um tempo atrás me chamaram para ministrar para casais em uma das nossas igrejas, uma das nossas congregações. Eu fiquei até pensando para finalizar hoje, refletindo nisso. E sempre quando nos chama, geralmente ali os líderes de casais, ou os pastores, dirigentes da igreja, eles nos passam um tema. E o tema que me passaram para ministrar nessa certa feita foi construindo o céu em casa. E eu falei, rapaz, eu sou assim, eu gosto mais de tema de livro do que de livro. Eu gosto mais de tema, assim, essas coisas me chamam a atenção, né? Aquelas frases de efeito eu gosto bastante. E eu fiquei construindo o céu em casa. Que legal! Mas como que ministra isso? Como é que faz para construir o céu em casa? E só pedindo para Deus mesmo, né? Para Deus tem misericórdia. Como é que é para construir o céu em casa? E graças a Deus, Deus teve misericórdia. E aí eu fiquei refletindo e pensando, o que tem no céu? O que tem em casa? Vamos ver se dá para construir. O que tem no céu? Aí, o que tem no céu? Eu nunca fui no céu. Ah, mas vamos lá. Apocalipse 21 nos ajuda. João viu algumas coisas ali. Então vamos lá. Apocalipse 21, do verso 1 em diante, diz o quê? Então vi, João falando, então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí o verso 3 e o verso 4 diz que ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 5, aquele que estava assentado no trono diz: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva tudo isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o verso de número 7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. E o texto continua dizendo, né? Mais algumas coisas ali do céu. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-me e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Pois bem, o apóstolo João foi um homem privilegiado em ver e relatar
sobre a cidade celestial. João viu que o céu possui a glória de Deus. A cidade é cheia de brilho, de pedras preciosas, de jaspes claros como os cristais. O céu tem 12 portas, 12 fundamentos. O céu é um lugar de não mais. O céu não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimento, não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Tudo bem, o céu é lindo, mas nós estamos na terra, morando em casas com pessoas diferentes. Como então ter um pedacinho do céu na minha casa? Eu aprendi uma coisa fantástica e gostaria de compartilhar com você. Apesar de estarmos na terra, com as nossas ações, olha só casal, olha só família, com as nossas ações podemos experimentar um pedaço do céu. Como? Só depende de você. Conta-se que um homem muito pobre, eles eram muito pobres, e ela tinha um cabelo muito longo. Um dia, a esposa pediu para o marido lhe comprar um pente, para que os seus cabelos longos pudessem continuar a crescer e ser bem cuidados. O homem sentiu ali tamanha tristeza no seu coração e disse: eu não tenho dinheiro nem para consertar a pulseira do meu relógio, que acabou de quebrar. E a esposa, ela entendeu e não insistiu. No caminho para o trabalho, o marido, ele estava indo trabalhar, ele passou por uma loja e ele fez o quê? Ele vendeu o seu relógio quebrado por um preço irrisório e foi lá e comprou um pente para sua esposa. Voltou para casa à noite com o pente na mão, pronto para dar para sua esposa. Mas ficou surpreso ao vê-la com os cabelos curtos. Por quê? A esposa cortou o cabelo e vendeu para comprar um relógio novo para o marido. E nesse momento, as lágrimas de ambos fluíram pelos olhos, pela reciprocidade do seu amor. Ou seja, é aqui que eu queria chegar com você. Entendemos na semana passada que nós somos diferentes, mas perfeitos um para o outro. Fazer da minha casa um pedaço do céu é possível. Como? O céu, ele começa a ser construído quando a felicidade do meu cônjuge é mais importante do que a minha. Quando a felicidade do seu cônjuge for mais importante do que a sua, aí você vai conseguir experimentar um pedacinho do céu no seu lar. Na minha casa, para quem me conhece, para quem está aí mais próximo, sabe que tem um esporte que eu aderi para mim e gosto muito de corrida de rua, a qual já quero deixar aqui também um abraço para o nosso amigo, o Douglas Borges, que me apresentou esse esporte a qual eu me apaixonei, né? E um abração para sua esposa também, para a Lídia. E eu gosto muito desse esporte, só que eu sei que a minha esposa, isso aí não é o hobby dela, eu sei que isso aí não interessa muito para ela. Ela não é muito chegada nisso, eu sei que isso não faz o tipo dela, ela não gosta disso. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu sinto que ela gosta de ver a minha felicidade e não mais o gosto dela. Porque agora, depois de um certo período, depois de um certo tempo, ela sempre pergunta para mim assim: quantos quilômetros você vai correr amanhã? Aí eu falo para ela. Aí ela fala assim: então hoje você precisa comer isso, você não pode comer aquilo. Então ela já sabe o que eu posso comer antes da corrida e ela fala assim: e depois da corrida, o que você quer que eu faça para você comer? Isso é experimentar um pedacinho do céu no seu lar. É quando o desejo, a felicidade do seu cônjuge é mais importante do que a sua. Isso eu sei que não é o hobby, não é o gosto dela, não é o que ela mais gosta, mas quando eu vou para uma prova, quando eu vou para uma corrida e
eu tenho a felicidade dela me acompanhar e de estar ali no pórtico, na linha de chegada, isso para mim é mais importante do que qualquer medalha, do que qualquer premiação, porque eu sei que ela está se superando para ver a minha felicidade. Ela está mesmo não gostando, mesmo aquilo não atraindo ela, mesmo aquilo não fazendo o jeito dela, ela se supera todos os seus limites para estar vendo a minha alegria. Por isso, eu deixo aqui o desafio para você também. Cuide com carinho daquilo que Deus te deu. Cuide com carinho da família, do projeto. Não deixa ninguém tomar, não deixa ninguém pegar aquilo que Deus te deu. Experimente um pedacinho do céu no seu lar. Comece a fazer o seu cônjuge mais feliz do que você. E assim você irá experimentar. Próxima aula, abordaremos aqui o que o mundo diz sobre o casamento e o que a Bíblia diz sobre o casamento. Iremos ver esses dois pontos, essas duas perguntas. E hoje vamos ficando então por aqui. Desde já quero agradecer mais uma vez a sua paciência, quero agradecer aqui a sua participação, que você possa ter gostado. E eu sempre digo, melhor do que ouvir, melhor do que assistir, melhor do que ler, melhor do que escrever, é você praticar. Quer ter resultado? Então pratique. Com apoio, com a produção de Alexandre Lima, com apoio técnico de Samuel e Nicolas Bueno, interpretando Libras, Jéssica Nascimento, nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.